Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é uma aula de lógica de programação. Ela se composta por 7 aulas ensinando com exercícios práticos. Como funciona a lógica de programação e seus tipos mais comuns de uso. Este curso é recomendado para pessoas que estão iniciando cursos na área de tecnologia, como análise de sistemas, ciências da computação, ou se for da área de exatas como engenharia está passando por alguma dificuldade na parte de interpretar algoritmos. A finalidade desse curso é ensinar para quem tem pouca base por onde começar a programar ou nunca programou antes. A gente vai estar abordando aqui, passo a passo, cada fundamento básico da lógica de programação e dos algoritmos, para poder estar apto a começar uma linguagem assim que for mais conveniente. No caso aqui a gente vai aprender e vai estar aprendendo tudo sobre a lógica de programação e os seus conceitos, certo? Aqui quem fala é o Lucas e sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje vai ser uma apresentação. Vai explicar os conceitos básicos da lógica de programação. Conceitos básicos, como a lógica de programação em si, uma linguagem de programação, o que é um algoritmo, o que são variáveis. A gente vai usar o programa Visual G ou Visualg, e a gente vai ter o primeiro contato com o Visualg fazendo um algoritmo de Olá Mundo, que é escrevendo um texto no algoritmo e fazendo exibir na tela do computador, certo? Minha dica para vocês nestes pequenos cursos é para não você pegar muita teorias. Não tem problema nenhum de esquecer. Uma coisa ou outra faz parte. Conforme você vai trabalhando, vai pegando isto como experiência e não é preciso ficar tentando lembrar mais, pois esse conhecimento vai fazer parte da sua rotina. É a minha dica isso aí para vocês. Mas é sempre bom a gente ter uma ideia do que está mexendo antes, né? Para poder começar. Ter uma pequena base dos conceitos, certo? Vamos ver. O que é uma lógica de programação? Lógica de programação é um conceito utilizado na linguagem de programação. É visto como uma regra que formata e ajusta os comandos da linguagem que são interpretados no computador, pelo computador. O que é uma linguagem de programação também? Que é uma forma escrita com um padrão de mandar instruções para o computador. É como você deve mandar os comandos, é a regra de comandos que você deve mandar para o computador. Cada linguagem de programação tem sua própria regra, né? São com palavras únicas e seu método de padronização personalizado. Alguns exemplos como o C++, o Java e o Delphi. Temos também, se quisermos saber o que é um algoritmo, que é o que a gente vai usar bastante na aula. A gente vai usar ao longo desse mini curso, dessas aulas, e toda a aula vai ser um algoritmo diferente que a gente vai estar olhando. Essa última aula não vai ter uma coisa bem simples, que é meio simbólica, mas nas próximas, a partir da aula 2, vai ter bastante algoritmo para a gente estar dando uma olhada aí. Que é um bloco de texto, né? Com instrução que você passa para o computador. Você vai escrever no algoritmo, você escreveu um algoritmo para o computador ler e interpretar para fazer algum evento, alguma ação, certo? E vamos pegar então agora acho que o primeiro atributo que a gente deve estudar do algoritmo são as variáveis, para a gente poder estar usando nossas aulas aqui, certo? As variáveis são o primeiro atributo de um algoritmo que a gente deve estar estudando. Tem outros atributos também, mas o primeiro atributo que a gente vai estar vendo vai ser as variáveis. Uma variável na linguagem de programação é um endereçamento que aloja informações em tempo de execução no aplicativo para poder ser usado quando for preciso. No caso das variáveis, elas guardam suas informações dentro do computador em tempo de execução para que o aplicativo possa acessar suas informações, certo? Então, no caso, vai ter lá os dados do programa em tempo de execução vão ser alojados em variáveis. Então, um exemplo, vou mostrar um exemplo de um programa que precisa obter o valor de dois números e depois somar eles, formando um terceiro número e mostrar para o usuário. No caso, temos a variável 1, que recebe o valor 5. Tem três variáveis, né? A variável 1 eu dou o valor de 5, a variável 2 eu dou o valor 3, e a variável 3 é que somos dois números, né? E mostra o valor final. A variável 3, então, ela vai receber diretamente o valor 1
e o valor da variável 2. Né? O valor da variável 1 e o valor da variável 2 ele vai somar. Então, o valor da variável 3 é igual a 8, certo? É assim que a gente está usando nos algoritmos das nossas aulas. Vou estar mostrando aqui, ó, no caso seria aloja um espaço para o número 5, um espaço na variável 1 e na variável 1 tem o valor 5. Aloja um espaço na memória para a variável 2 e tem o valor 3. E a variável 3 vai ter um espaço para ela com 8, após ter feito o processamento do variável 1 mais a variável 2, que é 5 mais 3. Certo? Agora eu vou estar mostrando também como trabalha no sistema as variáveis, para ter uma ideia assim como as variáveis trabalham no sistema. No começo você pode não lembrar muito, não precisar ficar em decorar isso aí. O que a gente vai ver mais é a prática mesmo. O que eu quero mostrar aqui é a prática, mas primeiro precisa ter uma base, só para poder saber o que a gente está mexendo, certo? Aqui no caso tem vários tipos de variáveis, cada uma é responsável por armazenar um tipo de dado diferente. Tem uns mais utilizados, que é o inteiro, é o caractere, que é responsável por armazenar letra, também tem o string, né, que chama na linguagem de programação, tem o decimal, que guarda valor com número com vírgula, por exemplo, 10,25, 1,99, são decimais, não são números inteiros, né? E tem a variável lógica, que guarda dois tipos de valores, verdadeiro ou falso. A gente vai estar vendo mais para frente para que serve cada uma delas. Tem outros tipos também, como data, como campo para guardar arquivo, que a gente chama de blob mais uma banco de dados, né? Mas a gente está vendo isso mais para frente. Aqui no caso, ó, tem as variáveis do tipo string, né? Uma variável do tipo data e uma variável do tipo decimal, que é número com vírgula. Também pode ser ocorrência, que o pessoal chama de ocorrência, ou float, né? E como cada uma tem um espaço no sistema, pode ir, cada um vai ter um espaço. E como fica alocado na memória RAM? A memória RAM ela tem vários espaços, né? Vários endereços, e cada uma fica em um lugar diferente na memória RAM. E para o sistema poder pegar um valor de uma variável, ele acessa a memória RAM, verifica qual é o nome dela, o endereçamento dela, e pega esse valor que está aqui, certo? Agora tem a parte do Visual. O Visual é o programa, o Visual G é o programa que a gente está usando nessas aulas, né? Nessas 7 aulas. No caso, nessa aula e mais as outras 6. Esse é um programa que ele vai emular o algoritmo para estar gerando como se fosse um aplicativo mesmo, para a gente tá entendendo e trabalhando a nossa lógica de programação nos algoritmos. A gente vai estar usando ele porque ele usa uma pseudo-linguagem de programação que é o Portugal. O Portugal é uma linguagem de programação em português. Então fica mais fácil de entender e assimilar o código, certo? Então, esse é o programa que vamos estar usando na aula, que é o Visual, né? Ele é disponibilizado por este cara aqui, o Antônio Carlos, no site de SourceForge. O link vai estar disponível para você estar baixando na descrição do vídeo. Esse é o programa que vamos estar utilizando, que eu emulo o pseudocódigo como se fosse um programa mesmo, um programa de MS-DOS, do Windows no caso. Então, ou seja, tudo que for escrito nele vai ser lido, executado e mostrado em uma tela de programa de fundo escuro, executando todos os procedimentos que estão inseridos no algoritmo, certo? Para exibir um texto de boas-vindas, por exemplo, então aqui ó, essa parte aqui é o comentário, são partes que não afetam, né, na hora da programação, é só apenas uma anotação. E no caso, vamos começar a escrever aqui, entre o início e o fim do algoritmo. Eu quero dar um texto, enviar uma mensagem, quero que o sistema exiba uma mensagem. Então eu dou um espaçamento aqui e escrevo escreva, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, fecho parênteses, fecho aspas, fecho parênteses, pronto. Já coloquei uma mensagem que eu quero que exiba na tela do sistema. Agora vamos estar executando o algoritmo. Para estar executando, clique em Run, executar, e clique em rodar o algoritmo. Ou pressione F9 também. Aqui já abriu, ó, olá mundo, como a gente escreveu aqui, e aquele
indica que finalizou o programa, certo? Então, essa foi a primeira aula, né? Eu espero que tenha gostado. Caso possível, deixe um comentário para falar o que achou da aula, né? Da primeira aula. Então é só isso. Até mais.